Olá, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui à nossa aula de capital de giro e análise financeira ou análise das demonstrações contábeis, não é isso? Essa é a nossa aula de número 2, a gente já viu tantas coisas importantes lá na aula 1. Falamos das funções financeiras, do papel do administrador, do gestor financeiro. Vimos que o contador cada vez mais começa a assumir para si esse papel das atividades econômicas e operacionais, das atividades administrativas e financeiras, formando então uma grande nova função. Não sei se nova, mas uma grande função que é uma tendência, que é a união, né, de todas as questões, conceitos, fundamentos e atividades empresariais ligadas à área financeira, que é a reunião de finanças, economia e contabilidade. Hoje o gestor financeiro não pode ser mais só gestor financeiro, o economista não pode ser mais só um economista e o contador só um contador simplesmente, alguém que elabora as demonstrações. Nosso papel hoje é um papel muito plural e é importante para a tomada de decisão das empresas que as pessoas que trabalham com finanças, elas entendam toda essa perspectiva, né, do que é finanças, o que é economia, o que é contabilidade, que para a empresa, para a administração, de controladoria, de tesouraria, de finanças, isso é uma coisa só, né? Ah, isso não é papel do contador, isso não é papel do gestor financeiro, isso não é do economista, não. Todos têm esse trabalho integrado. E é muito mais tranquilo para o contador este trabalho, porque a fundamentação que a gente tem é em cima das demonstrações contábeis, não é? E como você sabe elaborar as demonstrações, fazê-las com maestria, né, preparar muito bem os dados e informações, para você é mais fácil extrair dali dados para tomada de decisão. Então, é uma função que cabe, que se encaixa muito bem ao contador, essa função de gestor do capital de giro, de gestor financeiro de uma organização, tá? Mas lembrando que aí várias outras áreas da gestão podem estar atuando, é só muito mais fácil para a gente, combinado? Nessa nossa aula de número 2, a gente vai falar especificamente de análises de balanços, de demonstração de resultado, e vamos falar também dos índices, dos indicadores. Ali no nosso quadro você tem o nosso resumo da aula de hoje, unidade 2, né? Lá do nosso livro, Capital de Giro e Análise Financeira. E vamos conversar então sobre análise horizontal, vertical e análise de índices em demonstrações. Quando a gente está falando de capital de giro, quando a gente conversa sobre gestão financeira de curto prazo, a gestão do dia a dia, duas demonstrações são fundamentais. Demonstração de resultado do exercício, as contas de resultado, o resultado da organização e o balanço patrimonial, né? Que é aquela demonstração que apresenta uma fotografia imediata, naquele momento, do patrimônio da organização, dos seus bens, direitos e obrigações. Combinado? Essas duas, então, andam com a gente debaixo do braço. Fora isso, a demonstração básica da gestão financeira é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é onde está apresentado para a gente, para o gestor, de onde vêm os recursos, que recursos estão chegando e para onde estão indo os recursos e qual é o valor do recurso. Gestão financeira é baseada em fluxo de caixa, combinado? A gente aqui, nesse momento, tem que tirar um pouco da nossa consciência o regime de competência. Ele é fundamental para a elaboração das demonstrações, mas no dia a dia da prática é regime de caixa, é fluxo de caixa, combinado? E a gente vai conversar sobre o que hoje? Vem para cá que eu vou te mostrar. Então, nós temos ali no nosso quadro, né, análise e aplicações de índices, unidade 2 do nosso livro. Vamos conversar sobre análise horizontal e vertical, liquidez e atividade, endividamento e rentabilidade. E vamos fazer um resumo de índices, que é o entendimento de toda a análise financeira, de toda a análise contábil de uma organização. Para ajudar a gente hoje nesta aula, nós vamos imaginar duas empresas, a empresa Confiança Eletrônicos e a empresa Sucesso Eletrônicos. Duas grandes concorrentes no cenário nacional e você vai ser o analista da confiança. E junto comigo vai descobrir como é que nós fazemos análises de relatórios contábeis, para que serve esse relatório e como tomar decisões a partir também desses relatórios. Duas demonstrações vão nos acompanhar. O balanço patrimonial, este balanço patrimonial que você tem aí, deixe ele separado, porque é em cima deste balanço que nós vamos
fazer as nossas análises. E junto com ele, a demonstração de resultado. Essas duas demonstrações tem no seu livro, você pode lá abrir o seu livro ou deixar esse slide, esses dois slides separados, porque essas informações então vão ser muito importantes para a nossa aula de hoje. Combinado? Então a ideia é que a gente pegue boas demonstrações, tire dali informações que nos remetam a dados para que eu tome boas decisões. Combinado? Então fique atento a essas questões. Muito bem. Quando a gente está conversando, né, lá no nosso dia da administração de capital de giro, da administração daquele momento, né, de um formato econômico, de uma análise de ativo, de uma análise de passivo, essa conformação da gestão financeira, ela é dada em cima de dados, ela é composta por números. E de onde vêm esses números? Das demonstrações contábeis. Primeiro fato que a gente vai analisar em relação a análises, né? Qual é a primeira análise? Qual é a principal? Qual eu faço primeiro? A gente sempre parte do princípio da análise vertical, que é a análise do agora, do momento, daquela conta. Então, eu vou olhar uma conta específica dentro de uma demonstração específica. A análise vertical é como se fosse um mergulho dentro daquela conta, dentro daquele grupo daquela conta, daquela demonstração. Então, por exemplo, eu vou olhar a situação do ativo de uma organização. Então, eu vou fazer uma análise vertical do ativo, das contas de ativo. Sempre em relação ao quê? Ao total daquele ativo. Ora, agora eu vou fazer uma análise do passivo da organização, das obrigações. Então, a análise vertical é mergulhar dentro da conta do passivo, olhar todas as contas de passivo em relação ao quê? Ao total do passivo. Então, a análise vertical é olhar essas duas contas de ativo e de passivo ou na demonstração de resultado do exercício, né? Em relação ao quê? Ao total dessas contas. No caso do ativo, total do ativo. No caso do passivo, total do passivo. E no caso da demonstração de resultado do exercício, a receita. Sempre a receita bruta. Se não tiver a bruta, receita líquida ou receita operacional. Sempre da receita principal para a mais líquida. Combinado? Sempre em torno, então, deste total. Eu parto do princípio que a gente vai olhar o global, uma demonstração como um todo, uma história como um todo, a sua análise naquele momento, e depois a gente parte para o particular. Nunca vou fazer só análise vertical, essa, apesar de ser a primeira que a gente começa a fazer, eu nunca faço ela só de um número, só de um valor de ativo, só de um valor de passivo, e eu nunca faço só ela. A análise das demonstrações é um conjunto de indicadores e análises. Jamais você vai tomar uma decisão olhando só um número, só um índice, só uma porcentagem. Isso leva ao erro na maioria das vezes, ou 100% das vezes leva ao erro. Por isso é uma construção de um cenário. E essa construção tem início, então, com a análise vertical. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a análise da demonstração ou das demonstrações financeiras busca mostrar para a gente a situação econômica e a situação financeira daquela organização. O que é a situação econômica, né? Está aliada ao risco econômico, ao resultado operacional. Qual é a operação da minha empresa? Ah, eu fabrico camisetas, então a operação é a atividade produtiva de camisetas. Ah, eu tenho um salão de beleza. Ah, qual é a operação? São lá os trabalhos, os serviços que eu presto, cortar cabelo, fazer a mão, fazer uma maquiagem. E a situação financeira, que é voltada para os problemas de solvência, capacidade de pagamento da minha organização. Então, a análise da demonstração, de uma demonstração, mostra isso. Qual é a situação econômica, qual é a situação financeira, através dos dados contábeis. Aqui a gente percebe claramente a união ou a reunião dessas três frentes de análise financeira, né? Economia, finanças e contabilidade, todas andando em conjunto, tá? Então, a primeira análise que eu vou fazer é a vertical. Vem para cá comigo que eu vou te mostrar. Então, a análise vertical indica um percentual do quê? Um percentual de participação relativa de cada conta, de cada item do balanço ou da demonstração
em relação ao seu grupo. Então, por exemplo, eu vou olhar uma conta estoque. Eu vou olhar a conta estoque em relação ao total do ativo. Vou olhar, por exemplo, uma conta fornecedores. Vou olhar a conta fornecedores em relação ao total do passivo. Vou olhar uma conta de patrimônio líquido. Vou olhar, por exemplo, lá o capital social. Vou olhar em relação ao total do PL. É isso que a análise vertical faz. Quando a gente faz a análise do balanço, qual é o total? É o total do ativo ou o total do passivo. Quando eu faço da demonstração de resultado do exercício, eu vou olhar em relação à receita bruta. Se eu não tiver em mãos a receita bruta, eu vou fazer da receita líquida, da receita operacional, aquela que estiver ali disponível. Então, a gente vai dizer que a análise vertical é um mergulho dentro da própria conta. E é muito fácil fazer isso, não tem segredo nenhum, absolutamente nenhum. Por quê? Eu vou pegar a conta que eu quero analisar, por exemplo, a conta estoque. Em relação, dividido, a divisão, né, é a operação que mostra a relação entre uma coisa e outra. Então, qual é o valor da conta estoque em relação ao ativo total, um em relação ao outro? Ou vou fazer do passivo, então vou olhar a conta fornecedores em relação ao passivo total. Tem que lembrar de multiplicar por 100, por quê? Porque nós estamos falando de indicadores, de índices. Indicadores e índices são representados por porcentagem, tá? Não pode ser um número, não pode ser um indicador, tem que ser uma porcentagem. Fazendo isso na HP, fazendo esta fórmula na HP, é muito fácil. Como é que eu faço? Eu vou pegar o valor total da conta, então, ou o valor total do passivo, ou o valor total do ativo, vou apertar a tecla Enter. E depois vou colocar o valor da conta que eu quero descobrir, por exemplo, estoque, caixa, banco, fornecedor, tributos, e vou apertar a tecla lá de relativa porcentagem. Apertei a tecla, vai aparecer a análise, então, ali, a análise vertical. Lá da demonstração de resultado do exercício, não tem muito segredo, é a mesma coisa, tá? Como é que eu faço a análise vertical da demonstração de resultado do exercício? Vou pegar o valor da conta que eu quero analisar, por exemplo, custo da mercadoria vendida. Vou olhar isso em relação ao quê? Ao valor da receita. Receita bruta, líquida operacional, aquela que tiver disponível para mim analisar. Sempre lembrando de multiplicar por 100. Como é que eu faço isso na HP? Vou colocar o valor da receita bruta, líquida operacional, aperto a tecla Enter, depois coloca o valor da conta que você quer descobrir a relação. Por exemplo, custo da mercadoria vendida, despesas com vendas, honorário dos administradores. Colocou o valor da conta, apertou a tecla de porcentagem relativa, a HP, como nossa companheira mágica, vai apresentar para você aí qual é o valor da análise vertical. A análise vertical é muito importante porque ela vai mostrar a composição da conta. Então, dos 100% do meu ativo, tenho lá R$1 milhão no meu ativo. E tenho lá, por exemplo, R$200 mil de honorários de vendedores, de pagamento a vendedores. Então, olhei lá 200 mil reais, R$1 milhão. Até que não é tanto. Mas quando eu olho isso em porcentagem e descubro que 20% de todo o meu ativo é destinado a honorários, por exemplo, isso é muito complicado. Então, a análise vertical permite que eu olhe em porcentagem, em composição do total que eu tenho, quanto é aquela conta. Então, é uma análise muito importante. A gente tem sempre que ficar muito atento a essas questões. Combinado? Nós juntos vamos agora trabalhar como consultores de uma grande empresa, da empresa Confiança Eletrônicos. Essa empresa atua no mercado e ela precisa descobrir como é que está a sua situação financeira e, mais do que isso, como é que está a situação financeira, econômica e contábil dos seus concorrentes. Essa análise que eu faço da minha empresa e da empresa de concorrentes é muito importante para a gente entender o cenário. Às vezes eu olho a minha empresa e digo, nossa, nós não estamos muito bem economicamente ou financeiramente neste momento e fico um pouco preocupada. E aí, quando eu começo a olhar ao entorno, eu posso perceber
que as outras empresas estão numa situação muito parecida ou que as empresas estão numa situação boa ou pior. E é essa comparação que faz com que eu precise atuar de maneira mais forte ou de maneira mais tranquila lá na nossa organização. Para entender tudo isso, a gente vai fazer um exercício bem bacana. A gente vai fazer análise vertical, que é uma análise, a primeira análise que a gente faz, nunca sozinha, nunca isolada, sempre em conjunto, a primeira análise que a gente faz das demonstrações de uma organização. Você sabe que o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício são contas grandes. O que a gente fez? Trouxe um recorte de um balanço, um recorte aqui de uma demonstração, para a gente poder analisar, fazer análise vertical dessas demonstrações. Então, vem para cá comigo. Ali no nosso quadro, então, tem já um primeiro recorte de um balanço patrimonial lá da empresa que você vai atuar como consultor. Então, trouxe aqui algumas contas de ativo para a gente analisar. Veja, então, que eu coloquei uma coluna aqui de AV, que é análise vertical. Coloquei do ano de 2017, faz de conta que estamos em 2017. Coloquei os dados de 2016, coloquei lá a coluna de análise vertical. Professora, por que você já colocou mais uma coluna aqui que vai ser a de análise horizontal? Já colocou até os números bases. Para a gente se lembrar que eu nunca faço sozinha análise vertical. Ela é um conjunto com outros índices e o índice principal deste conjunto é o da análise horizontal. Combinado? Então, aqui o nosso foco agora é análise vertical. O total daquela conta, no nosso caso, é a conta de ativo, o total é sempre o 100%. Combinado? É em cima deste valor que eu vou olhar as outras contas. Vamos imaginar aqui que eu vou fazer da conta clientes. Então, vou fazer análise vertical da conta clientes. Conta dividido pelo valor total do ativo, sempre lembrando de multiplicar por 100. Então, vamos fazer isso juntos? Peguei lá a minha conta clientes, R$ 8.500. Vou dividir pelo total do ativo, R$ 74.716. Tudo isso multiplicado por 100. Vou descobrir que é 11,38. O que é esse 11,38? Isso quer dizer o seguinte, que do total da minha conta ativo, do 100% do ativo, 11,38% desse total corresponde à conta clientes. Então, do total que eu tenho, né, dos meus bens, dos meus direitos, desse total que é o 100%, 11,38% estão nas mãos dos clientes, ainda não chegaram aqui na minha organização. Então, eu preciso ter uma boa capacidade de trazer para dentro da organização, através de métodos de crédito, de recebimento, de políticas de crédito e recebimento, trazer para dentro da organização esse valor, esses 11% que estão na mão ainda de clientes. Então, olha a importância de uma boa análise vertical. Vamos fazer mais um exercício para a gente ficar bem craque nesse assunto. Então, eu tenho aqui agora um pedaço da demonstração de resultado aqui do exercício, tá? Pedaço dela com algumas contas. Vejam que na nossa demonstração que você tem junto com você aí, nós temos a receita operacional. Não tem nem a bruta nem a líquida, então é em cima desta receita que eu vou trabalhar. A receita operacional é sempre o quê? É sempre o 100%, é o total da conta. Qual é o total da DRE? É a receita, tá? É ela que abre a nossa demonstração. Então, vou fazer aqui a formulação da análise vertical. De qual conta? Vamos fazer das despesas, combinado? Então, eu quero saber as despesas correspondem a quantos por cento do total da receita. Então, eu tenho uma receita. Quanto dessa receita sai? Sai da empresa para pagar as despesas com vendas. Então, vamos fazer junto. Peguei a conta de despesa com vendas, R$ 4.738. Vou olhar em relação à receita operacional. Vou dividir pela receita operacional, R$ 47.303. Tudo isso multiplicado por 100 e eu vou descobrir que corresponde a 10,2%. O que isso quer dizer? Que do total que eu arrecado, do total da receita operacional, 10% sai
vai embora da empresa no pagamento de despesas com vendas. Combinado? Vamos fazer mais uma? Então, agora eu tenho aqui a nossa demonstração da concorrente da confiança, da Sucesso, e temos ali algumas informações. Tem a receita operacional, tem custo, lucro, despesa, e a gente vai fazer a análise vertical da conta honorários dos administradores. Então, pego o valor dos honorários, R$ 5.780, vou olhar em relação, ou seja, vou dividir pela receita operacional, R$ 54.875. Este valor eu vou multiplicar por 100 e vou descobrir que é 10,53%. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que do total da receita operacional desta organização, 10,53% saem da empresa, sai da receita para pagar os honorários dos administradores. Então, a análise vertical permite o quê? Que eu olhe a conta, no caso da demonstração de resultado do exercício, e os valores que saem e o valor que fica, a porcentagem do valor que fica, né, de toda a operação financeira, econômica e operacional de uma organização. Combinado? Então, a análise vertical é o mergulho que eu dou dentro da conta, de um grupo específico daquela conta, de uma análise, para ver dali, tirar dali informações necessárias para tomada de decisão. Por exemplo, o nosso lucro está um pouco menor do que eu imaginava. Estamos pagando muito honorários, nossa despesa com vendas está alta, ou nossa despesa com vendas não está tão alta assim, talvez eu pudesse investir um pouco mais em marketing, um pouco mais em brindes, para aumentar as vendas. Então, aumentando esta conta, despesa com vendas, eu também vou aumentar a venda, eu também vou aumentar a receita. Então, olha quanta coisa importante a gente consegue analisar com uma boa demonstração, bem elaborada. Tomar decisões, não é isso? Fica sempre atento a essas questões, combinado? A análise horizontal é uma análise muito importante para as organizações. Você sabe que lá no dia a dia a gente está tomando um monte de decisão, estamos trabalhando, estamos ali operacionalizando o capital de giro e nós precisamos tomar decisões. Essas decisões são baseadas em quê? Você já sabe. Em números, dados, história, fatos contábeis, econômicos e financeiros. Quando a gente fala desses fatos, eles estão aonde? Lá nas demonstrações contábeis. E a tomada de decisão vem em cima dessa demonstração. Do que? Do nada? Não, de análises que a gente faz. As duas primeiras análises, você já sabe, análise vertical e análise horizontal. Então, vamos conversar agora sobre esta análise. O que é a análise horizontal? A análise horizontal é um mergulho no passado, eu costumo dizer. Se a análise vertical é um mergulho dentro da conta, a horizontal é olhar para trás. Como é que a gente estava o ano passado? Como é que a gente estava no ano retrasado? Como é que a gente vem construindo a nossa história, né? Financeira, econômica, operacional? Qual é a construção do cenário em que nós estamos? E a análise horizontal que permite a gente verificar tudo isso, analisando dados do passado para a gente entender onde chegamos. Então, vem junto comigo que eu vou te mostrar que é muito fácil fazer isso. Análise horizontal. Ela vai expressar a evolução no tempo das demonstrações contábeis. Através do quê? Do que a gente chama de números índices. Esses números índices, a gente observa que é aquele número que vai servir de base, que vai servir de embasamento. E esse número base é sempre o número mais antigo, que a gente vai chamar de número base 100. Por quê? Porque ele é o 100%. Então, vamos imaginar que nós estamos aqui em 2019 e o nosso circulante é de R$16. Como era o nosso circulante em 2018? Ah, era 15. Esse 15 é o 100%. Esse 15 é o meu índice base. Eu vou olhar 19 em relação a 18 para saber a evolução da conta
na nossa organização. E eu vou olhar quantos anos, quantos forem necessários para você, para aquele momento. Então, estamos em 19, eu posso olhar para 18, eu posso olhar 19 em relação a 18, 19 em relação a 17, 19 em relação a 15 em 2010. Quantos anos forem necessários para a gente fazer essa análise bem apurada, essa análise do tempo, análise que traz dados atuais. E não tem segredo nenhum fazer análise horizontal, é muito fácil mesmo a gente conseguir fazer isso. E como que eu faço? Através da nossa formulação de análise horizontal. Então, a fórmula é valor atual da conta, então vou lá no valor atual. Hoje, 2019, qual é o valor do circulante? R$16. Vou olhar isso em relação ao quê? Ao valor base da conta, o valor 100%, que é o valor anterior. Qual o anterior? Aquele que você quiser analisar. Aqui vamos analisar de 2018, então 15. Então, eu vou fazer 16 dividido por 15 e tem que lembrar que na análise horizontal eu preciso colocar o menos 1. Por quê? Porque eu estou voltando no tempo. Toda vez que eu volto no tempo, eu vou tirar ele da equação. Então, eu vou colocar o menos 1. Professora, mas eu já vi fazer sem o menos 1. Tem problema? Tem problema, porque se você tiver uma conta que regrediu, que diminuiu e que é muito comum, por exemplo, nas demonstrações de resultado, você não vai conseguir identificar ou perceber que aquela conta diminuiu. Então, tem que colocar o menos 1, sim. E todo este resultado, você vai depois multiplicar por 100, porque nós precisamos de análises em porcentagem. Combinado? Então, é muito importante que você esteja atento aí a essas questões, tá? Na HP não tem segredo nenhum. Na HP, a gente tem que lembrar que ela é quase que o inverso, tá? Se eu for fazendo uma calculadora normal, simples, aquela calculadora que você tem, você faz o quê? Você pega o valor da conta agora que você quer analisar e divide pela conta do ano anterior. Fez a divisão, do que sobrar, tira o menos 1. A resposta multiplica por 100. E lá na HP? Na HP, eu não vou pegar o valor da conta atual, eu vou pegar o valor da conta base. Coloco o valor da conta base, aperto o Enter, depois coloco o valor da conta que eu quero descobrir, a conta atual, e aperto lá a minha tecla de relativa porcentagem. A HP, como nossa amiga, dá a resposta ali na hora, sem muito problema. Combinado? Então, análise vertical, mergulho na conta. Análise horizontal, olhar para trás. As duas coisas têm que ser feitas em conjunto. Nunca faço só um tipo de análise. Sempre tem que estar bem atento a isso. Combinado? Análise horizontal, você já sabe então que é esse mergulho no passado, na história de uma organização. A gente vai fazer agora um exercício muito bacana, recortando um pedaço de um balanço patrimonial, um pedaço de uma demonstração do resultado do exercício e vamos fazer formulações, aplicar a formulação da análise horizontal, não tem segredo nenhum fazer isso. Então, vem para cá, no nosso quadro, eu tenho então esse recorte, um recorte de um balanço patrimonial. Tá lá. Ativo circulante, aplicações financeiras, conta clientes, o valor líquido, né, do que estão devendo para a gente, outros valores a receber e o total da nossa conta ativo. O que eu quero fazer? A análise horizontal. Vamos pegar aqui o ativo circulante. Eu quero descobrir qual é a evolução do ativo circulante. Vamos imaginar que hoje nós estamos aqui no ano de 2017 e que eu vou olhar 2017 em relação a 2016. Então, agora eu vou fazer a nossa coluna de análise horizontal. O ano que eu vou comparar é o ano índice base, todos os dados dele, então, são o quê? 100%. Eu vou olhar cada uma das contas atuais em relação ao 100%, que é o nosso base, tá? Por que está aqui a coluna de análise vertical? Porque você sabe que eu sempre faço as duas análises em conjunto.
Análise vertical e análise horizontal formam uma história só. Eu nunca vou olhar para uma independente da outra. Então, vamos lá. Nossa análise horizontal da conta ativo circulante. Análise horizontal do ativo circulante. Então, vou pegar o valor do ativo circulante e vou olhar ele em relação ao ano base. Só de perceber, você já sabe que diminuiu. Era quase 28 mil, diminuiu aqui para próximo de 34 mil. Então, o ativo circulante dessa empresa diminuiu, né? Enxugou, ficou menor. Temos menos dinheiro em circulação. Só de bater o olho ali, você já sabe que é uma situação que não é muito boa, na maioria das vezes. Mas não é muito boa, tá? Ali, próximo de 10 mil reais, menos que isso. Mas qual é o valor em porcentagem desta redução? Então, a gente pega o valor do ativo circulante, 33.888, olha em relação, ou seja, divide por 27.840, a resposta dessa divisão, a gente subtrai, tira o 1, né, menos 1, e o valor desta resposta a gente multiplica por 100 e vai descobrir que é 21,72%. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso ativo circulante, que era 27 mil, aumentou em 21%. Então, aumentou, cresceu. Então, na verdade, o que a gente tem? Uma situação muito boa. Por isso que é importante fazer a análise horizontal. Porque se você olha ali e fala, nossa, tá, o que está acontecendo aqui na empresa? No nosso caso, o nosso ativo circulante aumentou. Combinado? Vamos agora fazer da demonstração de resultado do exercício. Então, coloquei aqui o quê? Um recorte, não é? De uma demonstração. Vamos fazer a análise horizontal. Estamos em 2017, vou olhar em relação a 2016. Na demonstração, o que é o 100%? Todas as contas. A receita é 100%, lucro é 100%, todas as contas são 100%. Porque é em relação a essas contas que eu vou olhar a atual realidade da organização. No nosso caso aqui, vamos fazer agora do lucro bruto. Análise horizontal do lucro bruto. Então, em 2017, o nosso lucro bruto é de R$ 12.109. Quanto era em 2016? R$ 22.225. O lucro bruto diminuiu em quase R$ 10 mil. Em 2016, o nosso lucro bruto foi de 22 mil, este ano 12 mil. Então, é uma situação um pouco complicada. Vamos, então, aplicar a formulação. Pego lá o valor do lucro bruto hoje, 2017, R$ 12.109. Vou olhar em relação ao ano anterior, que eu quero comparar, R$ 22.225. A resposta dessa divisão, eu subtraio menos 1 e depois multiplico por 100. E eu vou descobrir, então, o quê? Que o lucro bruto diminuiu em 45%, quase 46%, diminuiu. Olha a importância de colocar lá o menos 1. Então, diminuiu 10 mil, tudo bem, não diminuiu só 10 mil, diminuiu quase 50%. Então, a análise horizontal, ela se mostra muito eficiente para a gente identificar pontos muito específicos dentro das demonstrações que estão trazendo para a organização algum tipo de dificuldade financeira, econômica, operacional. Lembra, eu nunca vou olhar só aquele item. Eu sempre vou olhar a análise horizontal como um todo, do ano anterior, possivelmente de 3, 4, 5 anos atrás, para saber a evolução, olhar, né? Qual era o nosso índice em 2015 e 2016, qual é o 15 para 17, qual é o 17 para 18, qual é o 18 para 19 e qual é o 19 em relação lá a 2015, por exemplo. Para saber realmente se o nosso lucro vem diminuindo ou se é só uma situação pontual da economia, da recessão, da inflação, da crise mundial. Então, tem que estar sempre atento a essas questões. Nunca olhar só um indicador, só um dado. Tá combinado?
Nosso momento de perguntas agora, então vá mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos. A ideia é que a gente vai construir essa aula juntos, com a sua interação, com a sua participação. Tem algum exemplo, manda pra gente. Tem alguma pergunta, manda pra cá, tá? Enquanto eu vou dar uma olhadinha ali nos seus questionamentos, a gente vai já pensando em responder essa questão que eu coloquei aí pra vocês. Então dá uma olhada e a gente já volta. Ficou ali um questionamento, né? Se a análise das demonstrações contábeis deve partir do geral para o particular. A gente sempre vai olhar o todo da organização, né? A situação a situação financeira daquele momento e depois particularizar, levar para situações específicas, de olhar o ativo, de olhar o estoque, de olhar a conta fornecedores, de olhar as contas, por exemplo, de pagamentos, de salários, de tributos. Combinado? Vamos fazer agora um exercício bem bacana juntos. Vem para cá que eu vou te mostrar. Então, eu tenho ali algumas questões, algumas afirmativas. Essa é uma questão de concurso, tá? Tá pedindo para gente identificar como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Então, primeira, a análise horizontal é um processo temporal, né, no tempo, que permite verificar a evolução das contas individuais e também dos grupos de contas por meio de números índices. É isso mesmo. A análise horizontal é esse processo, né, de analisar dentro do tempo a evolução das contas através dos números índices. Vamos lembrar que tem o número base, que é sempre lá o quê? O nosso 100%, aquilo que eu estou olhando, né, qual é o meu passado. Então, correto, verdadeiro. Segunda afirmativa. A análise das demonstrações contábeis através de índices permite que se tenha o quê? Uma visão macro da situação econômica financeira da entidade. Exatamente, é isso que a análise das demonstrações permite que a gente faça. Terceiro, os índices de liquidez demonstram a capacidade de arcar com as dívidas assumidas perante as instituições financeiras. Os índices de liquidez permitem que a gente veja isso, né? Quanto a gente tem de ativo em relação ao passivo. Então, também é verdadeira. Próxima. Os índices de estrutura patrimonial, então aquele índice que mostra a composição do meu patrimônio, estabelece relações entre as fontes de financiamento próprio e de terceiros, com o objetivo de evidenciar a dependência da entidade em relação a recursos de terceiros. Exatamente isso. A estrutura patrimonial vai olhar lá o passivo circulante, o passivo não circulante, a composição do capital de terceiros e o PL, o patrimônio líquido. E a gente vai olhar a relação desta composição para saber o grau de endividamento que uma organização tem, não é? Então, olha que interessante aí esse nosso exercício. Pequenas relações pontuais de análise financeira que permite, então, a gente identificar o quê? Eu sempre parto do geral para o particular, para analisar contas dentro de um grupo e entender dessa forma, então, o cenário financeiro, econômico e o contábil de uma organização. Aqui no próximo slide, a gente está, então, demonstrando que cada um desses itens são verdadeiros na composição aí de uma boa análise. Combinado? Então, se tiver pergunta, se tiver alguma participação, vá mandando para a gente. Sempre bom lembrar que a gente vai brincar hoje, a gente vai jogar hoje juntos aqui o Kahoot, né? E vai trazer algumas questões pontuais da nossa aula. Então, já vá grifando aí no seu slide, já vá junto com o seu colega discutindo e conversando algumas coisas que a gente está falando aqui, porque já já a gente vai jogar, tá bom? Então, já também liga o seu celular, o seu smartphone, já vá acessando aí o Kahoot,
que daqui a pouco, no final da nossa aula, a gente vai então interagir juntos. E a todo momento que quiser, manda sua pergunta, manda participação. A ideia é essa mesmo, construir a aula juntinhos, combinado? O que será que são os índices de liquidez e de atividade? Um índice de liquidez é aquele que mostra quanto a organização, quanto a empresa, né, tem ali disponível, liquidez, líquido, disponível e certo para pagar as suas obrigações. Quanto de ativo eu tenho para cumprir com o meu passivo. O índice de liquidez é esse, então. Existe liquidez corrente, geral, imediata, seca. Todos os índices, na verdade, que fazem o quê? Que demonstram a capacidade de pagamento da organização. Sempre não, naquele momento. Nunca vou olhar um índice de liquidez e dizer, a empresa está com um problema muito grande aqui econômico e financeiro. Não, naquele momento não tem dinheiro. Pode ser que amanhã já tenha recurso. Por isso que é sempre uma análise geral. Eu vou olhar o índice de liquidez do ano passado, do ano retrasado e verificar. A empresa naquele ano não tinha um bom índice de liquidez. Este ano está melhor. Ou, esse ano a liquidez não está boa, mas sempre foi boa. Então, o que está acontecendo? Eu não posso nunca olhar para aquele índice e tomar uma decisão muito acertada, não. Sempre tem que ter um conjunto aí. Junto com os índices de liquidez, existem os índices de atividade, que a gente tem que ler juntos também. O que é um índice de atividade? É aquele que mostra a operação do meu negócio. Então, liquidez mostra se tem dinheiro para pagar a obrigação. Atividade. Como é que eu estou trabalhando esse dinheiro na organização? Qual é a operação? Quanto tempo a empresa demora para transformar estoque em dinheiro? Quanto tempo eu levo para pagar os fornecedores, para receber dos clientes? Então, olha quantos índices que precisam ser analisados. Vamos começar? Vem para cá que a gente vai falar do primeiro índice aqui, que é o índice de liquidez corrente. Você conhece os índices e esses dois são fundamentais para a nossa análise. Sem esses dois, índice de liquidez corrente e liquidez seca, não posso tomar muitas decisões na empresa, não. Liquidez corrente é aquele que mede a capacidade, então mede a capacidade momentânea daquela conta, daquele momento, de pagar as suas obrigações de curto prazo. A liquidez corrente é dada pelo ativo circulante, olhado em relação, ou seja, dividido pelo passivo circulante. A interpretação que a gente sempre faz é, de cada R$1 aplicado no ativo, quanto que nós temos de dívida no passivo. E nós vamos fazer a formulação e vamos extrair dele um índice. Se esse índice, se esse número for maior que 1, quer dizer que a empresa está conseguindo pagar as suas obrigações. Se ele for igual a 1, ele é nulo, neutro. A gente tem quase que um casamento entre ativos e passivos. E quando ele for menor que 1, a empresa está sem recursos para pagar as suas obrigações. Sempre não, naquele momento. Junto com liquidez seca, a gente sempre faz a liquidez, com a liquidez corrente, a gente sempre faz a liquidez seca, que é um índice que apresenta de maneira rigorosa, grifem rigorosa, essa é a palavra-chave para a liquidez seca, apresenta a liquidez sem contar os estoques. Eu tiro os estoques. Então, eu tenho lá o meu ativo circulante, tem conta em caixa, tem conta no banco, tem aplicação financeira e tem os estoques. Entre outras contas, tem cliente, tem mais um monte. Desse ativo circulante, do que tem de dinheiro circulante dentro da empresa para pagar o passivo, para pagar as minhas obrigações, eu vou lá e tiro os estoques da jogada, tiro ele. E aí eu consigo descobrir o quê? Quanto é que tem de dinheiro mesmo dentro da empresa? Por que mesmo? Porque o estoque, ele ainda vai virar recurso financeiro. Ele ainda é estoque, ele ainda é produto. Então, a liquidez seca começa a mostrar para a gente o dinheiro em circulação. Liquidez seca, então, é igual ao ativo circulante
menos os valores de estoque, tudo isso em relação, ou seja, dividido pelo passivo circulante. A leitura dos índices é o mesmo. Se for maior que 1, tem dinheiro sobrando. Se for igual a um casamento entre ativo e passivo. E se for menor que 1, a empresa não tem recurso naquele momento para pagar as suas obrigações. Qual é a leitura que a gente faz? Para cada R$1 aplicado no ativo circulante, sem considerar o estoque ou qualquer outro ativo que não tenha tanta liquidez, quanto é que a gente tem no passivo circulante, tá? A gente coloca o estoque porque o estoque é o ativo menos líquido, né? Menos circulante em relação a ser financeiro. Mas pode ser qualquer outro item que a gente tenha que não seja tão imediato assim, tá? Esses dois são importantes. É sempre importante a gente fazer uma leitura de todos os índices de liquidez, mas esses dois são essenciais, o corrente e o liquidez seca, sem contar os estoques. Junto com esses índices, a gente também faz uma leitura das atividades da organização, que é qual é a velocidade que uma empresa consegue operar o seu negócio. Um dos índices mais importantes está ali no nosso quadro, dá uma olhadinha. Índice de giro do estoque, que é um índice de atividade. Ele mede a atividade ou liquidez do estoque de uma empresa. Como é que eu descubro ele? Giro do estoque é igual ao CMV, custo da mercadoria vendida, ou custo do produto vendido, dividido pelos estoques, em relação aos estoques. É uma fórmula muito fácil e muito importante para as empresas. Esses índices de atividade, assim como do giro do estoque, eles medem o quê? O ciclo operacional da empresa. Eles, na verdade, avaliam a velocidade com que as contas são convertidas aí em caixa ou em dinheiro. Então, são índices muito importantes para a gente tomar decisões aí no dia a dia das organizações. Combinado? Analisando índices, né? O que será que são analisando índices? Nós sabemos que no dia a dia da empresa, a gente precisa tomar várias decisões fundamentadas em quê? Em demonstrações, em história. Qual é o histórico lá da minha composição financeira, da minha composição econômica, não é isso? Então, a gente vai fazer juntos agora um exercício bem bacana que vai tirar das demonstrações contábeis, do balanço patrimonial, da demonstração de resultado do exercício, informações importantes para a tomada de decisão. Então, vem junto comigo para cá. Trouxe ali no nosso quadro um balanço patrimonial, um pedaço de um balanço patrimonial e um pedaço, um recorte de uma demonstração de resultado do exercício, com dados nessas duas demonstrações importantes para a gente aí tirar delas índices. O primeiro índice que nós vamos calcular juntos é o índice de liquidez corrente. Liquidez corrente é igual ao quê? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Eu posso ainda dizer que é o índice de liquidez corrente ou simplesmente liquidez corrente. As duas formas de solicitar e de pedir estão corretas. Liquidez corrente é igual ao ativo circulante olhado em relação ao passivo circulante. Então, ativo circulante em relação ao passivo. O que é em relação? Quanto que eu tenho de dinheiro, de circulante, de dinheiro em circulação, de líquido, para pagar o meu passivo. Só de olhar aqui, eu já sei o quê? Que eu tenho menos ativo e tenho mais passivo. Mas que relação é essa? É de 1 para 1? É de 1 para 2? Né? Por isso que a gente calcula o índice, para descobrir esta relação. Então, eu fiz ali o índice de liquidez corrente de 2016, fiz o de 2017, descobri que 16 era de 97, 0,97, e que em 2017, 0,92. Então, esse é o índice 0,97. Eu também posso dizer que isso é o quê? 97 centavos. Combinado? Com essa liquidez menor que 1, a gente sabe que a empresa não tem recurso suficiente para cumprir com as suas obrigações. Por que ela não tem? Porque
para cada R$ 1 de dívida, para cada R$ 1 de passivo, a empresa tem quanto? Por exemplo, em 2017, 0,92 centavos. Então, para cada R$ 1 de dívida, eu só tenho 92 centavos. Então, está faltando dinheiro. Eu não tenho liquidez. A minha liquidez é menor que 1. Combinado? Então, essa empresa, neste momento, não tem capacidade de pagar as suas dívidas de curto prazo. Vamos olhar isso com mais carinho, fazendo a liquidez seca. A liquidez seca é quando eu pego o ativo circulante e tiro dele aqueles que não são tão líquidos, por exemplo, os estoques. E olho isso em relação ao passivo circulante. Então, eu vou pegar o meu ativo circulante, vou tirar os estoques e vou olhar se eu tenho capacidade de pagar as minhas obrigações. Então, fiz lá de 2016, peguei o ativo circulante, tirei o estoque, deste resultado eu divido pelo passivo e descubro que é 0,65. Então, qual é o índice de liquidez seca? 0,65, é menor que 1. Também posso dizer que isso é 65 centavos, ou seja, para cada R$ 1 que eu tenho de obrigações lá no meu passivo, eu só tenho 65 centavos para pagar. Então, é menor que 1 o meu índice, eu estou numa situação difícil de não conseguir pagar as minhas obrigações quando? Neste momento. Juntando a esses dois índices, que permitem que a gente verifique que nós temos índices menor que 1 nos dois casos, eu vou agora fazer o giro do estoque, que vai complementar o meu entendimento do que está acontecendo nessa organização. Então, tá lá, giro do estoque. O que é esse giro? É quando eu vou descobrir quantas vezes na organização o estoque entrou e saiu, entrou e saiu. Entrou, virou produto, saiu, virou recurso financeiro. Quantas vezes? É o giro do estoque, que é calculado dado o custo da mercadoria vendida em relação, ou seja, dividido pelo valor médio do estoque. Então, eu vou pegar dois dados. Eu vou pegar os dados do balanço patrimonial, onde nós temos os valores dos estoques, e vou pegar os dados da DRE, que é o local onde eu tenho o custo do produto vendido ou o custo da mercadoria vendida. Então, eu faço o quê? Eu pego o custo da mercadoria vendida e vou olhar em relação ao estoque. Fiz lá de 2016. Custo da mercadoria, R$ 25.230, dividido pelo valor dos estoques, R$ 6.258. Isso é igual a 4,03. O que é 4,03? É a quantidade de giros. Em 2016, os estoques dessa empresa girou 4 vezes. Durante o ano, comprei estoque virou recurso. Comprei estoque virou recurso. Comprei estoque virou recurso. Comprei estoque, virou recurso. 4 vezes em 2016. Vejam que em 2017 diminuiu. O estoque girou só 3 vezes, então girou muito pouco. Quanto menor o número de vezes que o estoque girar, mais difícil, menos capacidade operacional eu tenho, né? Então, em 2016, girou quanto? 4 vezes. E em 2017, girou quanto? 3 vezes. Diminuiu muito a nossa capacidade de giro, né? Então, olha a importância de olhar tudo isso. Diminuiu a minha capacidade de pagamento, já era ruim em 2016, diminuiu ainda mais a nossa capacidade de pagamento em 2017. O giro do estoque não era tão bom, girou 4 vezes e aí diminuiu para 3 vezes. Então, todo esse cenário está mostrando que essa empresa não tem uma boa evolução. Para isso ficar bem claro para a gente, nós montamos um quadro de índices, que é o que a gente faz nas empresas no dia a dia. Eu monto quadro de índices para analisar nossa situação agora, nossa situação do passado, nossa evolução e também um quadro para comparar
com todo mundo que está inserido no nosso mercado, no nosso ambiente. Como é que eu faço isso? Olhando as demonstrações dos meus concorrentes. Tem uma história muito boa, uma notícia muito boa, né, circulando essa semana, inclusive, em relação às demonstrações que são obrigadas a serem publicadas. Não são mais obrigadas a serem publicadas em jornais de grande circulação. Nosso presidente agora disse que a gente pode divulgar as demonstrações em sites, né, no site da empresa, no site de governo, em meios de comunicação eletrônicos. Isso vai diminuir milhões em despesa dessas grandes empresas, dessas grandes sociedades anônimas, milhões com a publicação dessas demonstrações. Esse dinheiro pode ser revertido para a própria empresa, em melhorias de salários, em benefícios para a sociedade, um monte de coisa bacana, uma situação aí econômica que nós vivemos. Então, é uma boa medida que já deveria ter sido pensada há muito tempo. Por que a obrigação de publicar hoje em jornal, se a gente sabe que cada vez mais a circulação dos jornais cai? De outro lado, para a gente que trabalha nas empresas, é muito mais fácil buscar as informações em sites, publicar a nossa informação em site, é agilidade, é modernidade, está conectado com o mundo. E eu trouxe, então, uma análise desses indicadores. Dá uma olhadinha lá no nosso quadro. Temos ali 4 índices que eu coloquei de 2016 e 2017 para a gente olhar. Então, liquidez corrente da empresa era de 0,97, diminuiu para 92. Liquidez seca era de 0,65, diminuiu ainda mais, assim como o giro do estoque, que era 4 vezes, diminuiu para 3 vezes. Então, veja, faço todos os índices, depois eu faço o quê? Monto um quadro para analisar esses índices e perceber, por exemplo, que no nosso caso, a gente teve uma diminuição aí desses valores. Combinado? Então, muito importante fazer sempre um apanhado de levantamento, análise vertical, análise horizontal, índices de liquidez, índices de atividade, juntar tudo isso para a gente poder tomar decisões e enxergar a história econômica, financeira e contábil de uma organização. Fica sempre atento para isso, tá bom? Índices de endividamento e rentabilidade. No dia a dia que a gente está lá trabalhando, fazendo levantamento contábil, econômico, financeiro, estamos trabalhando as questões ali financeiras do capital de giro, no dia a dia desse trabalho, a gente precisa, junto com todas as análises de indicadores, de atividade, de levantamento de liquidez, de análise vertical, analisar a rentabilidade e analisar endividamento. Esses índices, apesar de serem muito fáceis de calcular, a gente vai aprender, não tem segredo nenhum. Eles são talvez os 2 mais importantes para os donos da empresa e para os acionistas das grandes empresas. São esses 2 índices de endividamento que mostram como é que a empresa está se financiando, a sua operação, a compra de máquinas, de equipamentos. E todo esse financiamento traz quanto de retorno aqui para o meu bolso. Esses 2, então, são principais. Vamos falar sobre eles. Vem para cá. Índice de endividamento é o primeiro que a gente vai começar. Vamos falar primeiro da coisa ruim, para depois falar de coisa boa. Primeiro de dívida, depois de lucro. Índice de endividamento, ele faz o quê? Ele revela o grau de endividamento de uma empresa. Quando eu analiso esse indicador, eu percebo claramente a política de obtenção de recursos da empresa. Vamos lembrar que nós temos 3 funções financeiras básicas e a primeira, qual é? Obtenção de recursos. Então, é através dessa obtenção de recursos que eu endivido a minha empresa, ao mesmo tempo eu faço o quê? Eu consigo montar o processo produtivo, eu consigo desenvolver a política ali operacional da organização. O primeiro índice que eu gosto muito de trabalhar e que ele é importante para você conhecer é o índice de relação de participação de capital de terceiros. Ó, relação de capital, quanto de dinheiro de terceiros tem na nossa empresa. Esse indicador, esse índice, ele vai mostrar, então, quanto ou qual é a dependência da minha empresa em relação ao capital de terceiros. Capital de terceiros está onde?
passivo circulante, passivo não circulante. Então, eu vou olhar para essas contas. Qual é a formulação? Participação de capital de terceiros. Eu vou pegar o passivo, passivo circulante, não circulante, e vou olhar o quê? Para a minha empresa, para o meu PL, para o meu patrimônio. Quanto de dinheiro de terceiros tem aqui dentro circulando em relação ao nosso dinheiro próprio, capital próprio. Não da empresa, dos sócios, dos acionistas, não é isso? Não esquece de multiplicar por 100, porque é um índice e eu quero relação participativa, eu quero relação em porcentagem. Junto com participação de terceiro, muito importante que você analise a composição do endividamento. CE, composição do endividamento, que indica quanto de dívida total a empresa precisa pagar no curto prazo. Então, do total de dívidas que eu tenho, qual é a dívida do curto prazo? Então, composição do endividamento é igual passivo circulante, obrigações de curto prazo, em relação dividido pelo quê? Passivo circulante e não circulante, total da dívida. Não esquece que você precisa multiplicar tudo isso por 100, porque é porcentagem que eu quero descobrir. Combinado? Quando eu descubro os índices de endividamento, eu consigo começar a perceber qual é a composição de alavancagem da minha organização. O que é alavancagem? Você sabe. É quando eu pego um recurso de terceiro, coloco na empresa para alavancar, para ela começar a produzir, para a gente ter mais investimento, para que eu compre maquinário, não é? Essa composição da alavancagem, quanto de dinheiro de terceiro tem aqui dentro, mostra muitas vezes não uma situação ruim, mas uma situação boa, porque eu estou conseguindo pegar dinheiro de terceiros, investindo na minha organização, comprando máquinas, comprando equipamentos, melhorando o processo produtivo. Por isso que eu não posso só olhar para endividamento, porque se eu estiver conseguindo pagar essas dívidas, a gente está numa situação boa ou às vezes ótima. Por isso que eu vou olhar também a rentabilidade junto com o endividamento. Quanto é que eu devo? Quanto é que isso que eu devo está retornando para o meu bolso? Por isso que a relação de fluxo de caixa. Por isso que capital de giro é entrou, saiu. Entrou da onde, quanto entrou, saiu para onde, quanto saiu. Então, a gente vai agora analisar essa rentabilidade. De tudo que eu invisto, quanto é que volta para o bolso da minha organização? Então, vamos lá para o nosso quadro, falar agora dos índices de rentabilidade. O que será que é esse índice, né? Rentabilidade. Esse índice, na verdade, ele avalia aí resultados da empresa. Que resultado? Resultado em relação àquilo que eu vou investir. Eu invisto sempre na operação, no meu negócio. E a operação do meu negócio que traz receita. E a receita que depois que eu pago custos, depois que eu pago despesas, sobra o lucro. E é esse lucro que é investido na própria empresa ou vai para os acionistas ou proprietários da organização. Então, essa é uma regrinha básica para analisar rentabilidade. Dois índices de rentabilidade são os principais. Existem vários índices, esses dois são os principais que a gente vai analisar. O retorno sobre o ativo total, que é o ROA, e o retorno sobre o capital próprio, que é o ROI, tá? No jargão das organizações financeiras, dos bancos, a gente vai falar no capital acesso, tá? Mas no dia a dia aqui do nosso trabalho, pode falar de ROA, pode falar de ROI, não precisa aí usar as expressões em inglês. Combinado? E olha como é fácil calcular o ROA, o retorno sobre o ativo total, e como é fácil calcular o ROI, o retorno sobre o patrimônio. Olha só. Como é que eu calculo o retorno sobre o ativo total? ROA, eu vou lá e pego o lucro líquido, lá na DRE, vou lá e pego o ativo total, olho o lucro líquido em relação ao ativo total. Peguei dados do DRE, peguei dados do balanço, descubro o retorno. Olha como é fácil fazer isso. E muitas empresas não fazem.
E depois o retorno sobre o capital próprio. É a mesma coisa, vou pegar o lucro líquido lá da minha demonstração, vou lá no balanço e pego o patrimônio líquido. Olho o retorno, lucro, em relação ao PL, aquilo que eu estou ali colocando na organização. Então, muito fácil fazer essas duas expressões de retorno. Às vezes fala assim, nossa, nós vamos trabalhar aqui, né, com indicadores de rentabilidade, de retorno sobre o ativo. Parece que é uma coisa tão complexa, que se coloca tanto brilhantismo em torno disso. O brilhantismo todo está em elaborar boas demonstrações contábeis. Com um bom balanço, uma boa demonstração de resultado, um bom fluxo de caixa, as informações estão todas ali. É só olhar, bater o olho e fazer uma conta rápida. Hoje não precisa nem fazer conta, né? Os nossos computadores aí fazem isso pela gente. O importante é olhar para aquele dado e saber o que ele está contando, o que ele está conversando para você. Então, sempre atento a essas questões e é muito fácil fazer, não tem segredo nenhum. Combinado? Você precisa estar atento a isso e fazer. Fazer lá na sua empresa. Vamos combinar? O endividamento e a rentabilidade de uma organização, então, eles são fundamentais para a gente entender a história operacional, né, econômica, financeira e contábil de uma empresa. Nós vamos fazer um exercício agora muito simples, pegando dados, né, extraindo dados de balanço patrimonial, extraindo dados de demonstração do resultado do exercício, dados prontos que trazem para a gente informação de retorno. Retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio. Vamos fazer isso? Então, vem para cá. Vamos calcular o índice de participação de terceiros em relação a nosso próprio capital lá na organização. Então, como é que eu calculo participação do capital de terceiros? Eu vou pegar o capital de terceiros, passivo circulante, passivo não circulante. Eu vou olhar esses em relação ao quê? Ao nosso capital, do acionista, do dono da empresa. Então, eu vou olhar em relação, eu vou dividir pelo patrimônio líquido. Não esquece de colocar vezes 100, porque o resultado é sempre em porcentagem. Então, peguei aqui um balanço patrimonial, coloquei só as informações que são importantes para achar participação do capital de terceiros, passivo circulante, não circulante e o PL, que é o que tem aqui na nossa formulação. Fiz de 2017, fiz de 2016. Em 2016, a participação do capital de terceiros foi de R$ 1,24. Qual é o índice? 1,24. Como bons gestores de capital, a gente faz o quê? Olha isso como se fosse dinheiro, R$ 1,24. Em 2017, foi de R$ 1,75. Aumentou. Tem mais dinheiro de terceiros do que tinha aqui antes. Então, a gente vai dizer o seguinte, que ocorreu um aumento das dívidas da empresa em relação ao seu patrimônio líquido. Em 2016, para cada R$ 1 de capital próprio, a gente precisou de 1,24 de terceiros. Isso aumentou em 2017. Combinado? Eu vou olhar só endividamento? Não, eu vou olhar rentabilidade. Então, eu vou pegar uma demonstração de resultado do exercício, balanço patrimonial dessa empresa, vou pegar dados para calcular o retorno sobre o ativo, que é o resultado, o lucro e o total do passivo, e vou calcular o retorno sobre o capital próprio, pegando o lucro e pegando o patrimônio líquido. E vou aplicar isso em formulações, tá? Então, vamos fazer a formulação do ROA e a formulação do ROI. Combinado? Então, eu tenho aqui todo um quadro de indicadores. Coloquei todos os indicadores levantados em 2016 e 2017. Então, coloquei liquidez corrente, liquidez seca, os índices de atividade, giro de estoque, do ativo total, os de endividamento, participação do capital de terceiros. Fiz uma comparação entre esses dois e vou agora para a rentabilidade. Então, vamos calcular margem de lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. E agora vamos calcular, então, o retorno. Retorno sobre o ativo
retorno sobre o patrimônio. Fui lá na DRE e peguei o lucro líquido. Fui no balanço, peguei o ativo total. O lucro dividido pelo balanço é de 10,32%. Então, nós tivemos uma rentabilidade, um retorno negativo de menos 10,32%. Fizemos a mesma coisa ali no retorno sobre o patrimônio. Menos 23,14. Peguei o lucro líquido, R$ 4.352. Peguei o PL, patrimônio líquido, lá no nosso balanço, 18.808. Olhei um em relação ao outro, o retorno sobre o patrimônio é de menos 23,14%. Então, fui lá no meu índice, na minha tabela, e coloquei menos 23,14%. Então, é este cenário, a construção total deste cenário, que permite que a gente consiga identificar a história dessa empresa. Eu vou olhar só de 17, eu vou olhar de 16, eu vou olhar de 2015, eu vou olhar de 14, eu vou olhar todo o cenário para entender como é que está a liquidez da nossa empresa, como é que está a atividade operacional da nossa empresa, como é que está a capacidade de pagamento, ou seja, de endividamento, e principalmente qual é a rentabilidade. Quanto é que está voltando para o bolso dos proprietários tudo isso que a gente investe na organização. Importante que você perceba, então, que nós temos aqui a construção de uma história contábil, econômica e financeira. Elas se dão em conjunto, e essa construção em conjunto, tendo como base boas demonstrações contábeis, um bom aparato contábil, que permite que a gente possa tomar decisões acertadas, assertivas, com capacidade de agilidade no nosso dia a dia. Combinado? Então, nunca vou fazer só análise vertical, nunca só análise horizontal, nunca só um índice. A história é completa. E é o contador, aquela pessoa que tem a melhor base para crescer nesse novo cenário de olhar a empresa como um todo na sua área de gestão financeira. Combinado? Bacana, agora chegou o nosso momento quiz, nosso momento de interação. Manda sua pergunta, manda sua participação. A gente está aqui juntinhos para construir toda a nossa história, combinado? Vamos lá para o nosso quadro, pegue o seu celular, já começa a colocar o nosso PIN aí. Vamos todo mundo ligando o smartphone, vamos jogar juntos aqui algumas questões muito importantes da nossa aula de hoje. Recapitulando aí bem bacana. Vamos ver quem que vai ganhar hoje, hein? Sábado passado a gente teve uma competição bacana, deu um movimento muito bom. Hoje vamos ver se a gente supera sábado passado. Combinado? Então vou colocar aqui no nosso quadro pra gente. Opa! Nosso Kahoot. Só um segundo. Tá aqui então. Nosso PIN tá lá. 604920. Vamos então começar a entrar, nosso PIN tá aí, 604920, todo mundo entrando, vamos começar a jogar. Já vou colocar aqui, enquanto as pessoas vão entrando, vou colocar os nossos jogadores, então tá lá, 604920, todo mundo juntinho. Peraí que eu também quero entrar para a gente poder jogar juntos. A gente já vai começar. O pessoal por aqui também está entrando. Então, vamos lá. 604920. Bom, vamos começar então. Vou soltar aqui pra gente a nossa primeira pergunta, tá? Então, vá conectando. Aula de número 2, análise das demonstrações. Primeira pergunta. A análise vertical de balanço patrimonial usa
qual conta como base para análise? Usa o total do patrimônio líquido, o total do ativo circulante, o total do ativo e total do passivo ou total do passivo circulante? Temos ainda alguns segundos. Qual será que é a resposta correta? Vamos lá. Temos ainda alguns segundos, já temos 8 respostas. Terminou o nosso tempo. Todo mundo aí, 6 pessoas responderam total do ativo ou total do passivo. Então, bacana, quase todo mundo acertou. Combinado? Vamos para a nossa próxima pergunta. A Lu, lá de Porto Velho, ficou em primeiro lugar. Pantera, ó que legal. LDN, Adriane e Petri. Esse foi o pessoal aí que ficou em primeiro lugar. Vamos para o próximo? Vamos para a nossa próxima pergunta? É uma medida rigorosa de liquidez e indica o quanto uma empresa tem aí de circulantes sem vender o estoque. Então, qual é o índice de liquidez que a gente consegue medir sem considerar os estoques? Será que é... Opa, já terminou ali rapidinho, ó, parece que pulou o tempo. Então, temos ali liquidez seca, todo mundo acertou, alguém escreveu liquidez corrente. Liquidez corrente mede também a liquidez, mas é a liquidez seca que tira os estoques da jogada. Então, parabéns. A Lu de Porto Velho continua em primeiro, Adriane quase empatadinho com o Pantera ali em segundo lugar, Petri está em terceiro lugar e Souza ali. Opa, Souza, vamos correr atrás aí. Vamos lá. Vamos soltar a nossa próxima pergunta. Essa é importante, ó. A nossa pergunta mudou um pouquinho. Eu quero saber qual é o índice de atividade que mede a velocidade com que as contas são convertidas em vendas ou caixa. Qual é o índice de atividade que mede a velocidade com que as contas são convertidas em vendas ou caixa? E tá ali a nossa resposta correta. É o índice de atividade que faz isso. 2 pessoas acertaram. O endividamento é aquele índice que mede o endividamento da empresa. É o índice de atividade que mede como a gente consegue converter, ou a velocidade com que a gente consegue converter aí as operações em dinheiro, em caixa. Pantera ficou em primeiro lugar, parabéns. Segundo lugar, Souza. Em terceiro lugar, a Lu, lá de Porto Velho. Parabéns para todo mundo que participou aí do nosso Kahoot, do nosso momento aí hoje. Combinado? Lembra que sábado que vem a gente vai jogar de novo, tá? Agora aqui a gente vai... Só um segundo. Que eu preciso aqui. Opa. Voltar então do nosso momento de interação. Muito bem, então parabéns para quem participou, foi gostoso, né? É sempre interessante a gente fazer aqui essa atividade, porque ela mostra, né? Consegue de maneira rápida, de maneira lúdica, fazer a gente saber aquilo que a gente aprendeu, se deu tudo certo, se a gente realmente está atento aí à nossa aula, tá bom? Eu conto sempre com essa participação de vocês, é muito importante eu saber o retorno, aquilo que vocês estão aí pensando, se está aprendendo, se tem alguma dúvida, se quer participar, se quer comentar alguma coisa, combinado? Bom, a gente vai agora então fazer o nosso próximo momento, vamos lá? Nessa aula de hoje, então, a gente falou sobre um monte de coisa bacana, a gente conversou sobre a análise das demonstrações, falamos de análise vertical, análise horizontal, de índices, de liquidez, de indicadores, e a gente conseguiu perceber que é importante construir sempre um cenário econômico, financeiro e contábil para fazer boas análises de boas demonstrações. Sem essa composição total, eu nunca vou ter uma análise fidedigna, uma análise de composição mesmo de capital de giro, e eu não vou poder tomar decisões baseadas em um único índice, em um único olhar. É sempre toda uma ideia de construção da análise das demonstrações.
Combinado? Espero vocês aqui sábado que vem para a nossa próxima aula. Estude a unidade 3 do nosso livro, faça as atividades, participe do fórum. Estou entrando no fórum direto, está todo mundo participando, está gostoso ver a interação de vocês. E também acesse as web aulas. Tem dúvida durante a semana? Entre em contato comigo, fale com nossos tutores, está todo mundo ali participando da nossa aula. Eles rapidinho chegam para mim e falam: professora, o Paulo lá de Porto Velho está com tal dúvida, o Paulo de Santo Antônio da Platina tem essa outra dúvida. A gente senta junto, discute e constrói a nossa história aqui de capital de giro e análise das demonstrações contábeis ou financeiras. Combinado? Da minha parte, um abraço bem apertado, não é isso? E a gente se vê aqui semana que vem. Tchau, tchau.